Fala galera que acompanha a Musical Filmes, eu sou o Bruno. E eu sou a Lei. Oh, eu sou o Ulisses. Ulisses, tem um termo em inglês que chama-se guilty pleasure, que significa prazer com culpa, ou prazer culposo, que na música e na arte de uma maneira geral, no caso nos filmes que a gente fala, significa que um filme que ele não é tão bom, mas ele toca o seu coração, de alguma forma. Né? Você tem um certo carinho por ele, apesar de você no fundo saber que ele não é a melhor coisa que tem no cinema ou que tem para assistir. Talvez esse filme que a gente vai falar hoje, os dois, mas o primeiro, né, tem essa característica, né? Hoje a gente está aqui para falar sobre um personagem que é o juiz, the Judge Dredd, né? O juiz Dredd, ele chama o juiz Dredd no quadrinho. Juiz Dredd, Judge Dredd. Isso. Que a gente tem dois filmes, o primeiro, o filme O Juiz, né, Judge Dredd, que é de 1995, e a segunda tentativa de fazer esse filme foi feita em 2012, que chama-se apenas Dredd, tá? Então, Ulisses, quem é o Juiz Dredd e o que a gente tem para falar sobre esse personagem no quadrinho, e depois a gente vai entrar nos filmes, o de 95 e o de 2012. A respeito do Guilty Pleasure que você falou, realmente esse filme ele é isso. Eu acho que todos nós, independente do nosso quadro aqui, a gente tem que nos dar essa permissão de gostar de coisas ruins, né? Musicalmente, alguma comida, marcou alguma coisa da nossa vida, e o Dredd foi isso pra mim, né? Ele saiu em 95, eu tinha 15 anos. Naquela época os filmes de heróis estavam saindo assim, depois de muito tempo, né? Tinha saído o Batman Forever, mesmo ano, do Josh Marker com o Val Kilmer. A Sarah Louise Clark estava no seu auge. Então, assim, sim, qualquer coisa que se fizesse de herói naquela época era palpável, né? Sim. E o Dredd é um cara, assim, bem desconhecido até hoje, né? Ele é muito nichado, é muito underground. E, pô, saiu com um ator famoso que topou fazer um filme, estava no auge também, Stallone. Sim, que você... Inclusive, se você ver... Depois a gente vai entrar com mais cautela no filme. O filme chama Stallone Dredd. Exato. Né? Exato. Tipo, você chama mais atenção o ator do que o personagem. Por ser um filme de Stallone, muita gente acredita que é uma invenção do cinema, né? O Juiz Dredd, ele foi criado em 1977, inclusive um ano polêmico, né? De mudanças no mundo. Inclusive a música Heroes, do Bowie, saiu no mesmo ano, que falava realmente sobre isso, sobre essa divisão que o mundo estava gerando, aquela Guerra Fria, né? Uhum. E surgiu muitos filmes, histórias e contos muito distópico nesse momento. O que é uma distopia? A distopia não é bem o contrário, mas seria a queda da utopia, né? A utopia seria um mundo maravilhoso, perfeito, é aquilo que nós desejamos. A distopia é aquilo que aconteceu, aquilo que a gente não queria, mas acabou. Então, o Dredd ele surgiu na revista 2000 AD, né? 2000 AD, na sua segunda edição, né? Foi um dos criadores da revista, né? Que é a revista Barracelo, né? Eles acabaram criando a ideia de um futuro distópico, né? Século 22, se passa a história, onde os juízes eles são o poder absoluto que une polícia, promotor, júri, juiz e carrasco. Cada juiz ele tem essa função. Ele tem a permissão. Ele é a lei. Ele é a lei inteira, numa pessoa só. Ele tem um treinamento todo voltado para isso. Mas o porquê? Nenhum dos filmes abordou. Por que existe esse futuro distópico e por que surgiu a necessidade de ter um juiz? Diz que nos Estados Unidos tinha um presidente maluco, chamado Bob Betts, se não me engano, Bob Bush, não sei como é o nome do cara, é Bob alguma coisa, Bob maluco. E ele soltou umas bombas atômicas, tipo, o cara começou a Terceira Guerra Mundial. E já naquele período, o sistema de justiça estava assim, sobrecarregado, como a gente tem o sistema de saúde hoje sobrecarregado, e existia um juiz chamado Juiz Fargo, né? O Juiz Fargo, ele era o melhor que tinha. E depois que o presidente se demonstrou incapaz de controlar, né, a economia, o poder e tudo mais, o poder judiciário então tomou conta, destituiu o presidente e o Fargo ficou no lugar. E com os juízes, então eles acabaram tomando o poder
para destronar, né, o presidente maluco. E esse ataque acabou gerando o seguinte: os Estados Unidos, ele criou uma grande metrópole chama-se Mega City One, né, que ela junta Nova York, Washington e Boston, se não me engano. Isso. Tudo num grupo só. E as cidades foram devastadas. Tudo fora dali é um deserto que eles chamam de terra maldita, terra amaldiçoada, né? Que nesses locais eles são chamados de Osenley. Em Mega City, a cidade começou a crescer para cima, porque não tinha como crescer para os lados. Sim. Então você tem aquele futuro bem tipo Blade Runner, com prédios altíssimos. Sim. Quanto mais alto, literalmente, a pessoa da alta sociedade, quanto mais baixo, mais suburbano. Então, cada prédio, cada bloco, ele acaba sendo uma cidade, uma mini-cidade ou um bairro, né? Um prédio é um bairro, né? Um prédio é um bairro. É bem característico no segundo filme. Exatamente, o segundo filme foca muito nisso. E então surge essa polícia, né? Que tem que... eles têm que fazer a patrulha e já julgar a situação, porque não tem como levar para a corte, prender. Sim. Tipo, ele já resolve ali mesmo. Sim. Então, o cara ele tem que saber o que é a lei. Ele tem que ficar totalmente perito na lei e já julgar no momento, sem precisar de audição nem nada. Vou deixar para comparar algumas coisas depois ao longo do filme. Então, o filme de 95 já começa com essa premissa, já está rolando, tem a narração do James Earl Jones, né? Isso, no começo a narração do... Vamos então falar assim, o primeiro filme então, que é o Juiz Dredd, de 95... Ele é estrelado pelo Sylvester Stallone e tem no elenco, além do Sylvester Stallone, alguns atores conhecidos, mas acho que os mais conhecidos é a parceira dele, que é a Diane Lane, que é a Judy Hershey. Isso, Judy Hershey. Inclusive a Diane Lane é a Martha, a mãe do Superman. Nós temos o Comic Relief, que é o Rob Schneider. Nossa, isso foi... O Herman Ferguson no filme. É Rico Dredd. Se você procurar sobre esse filme em qualquer site assim... É só Rico, eles não colocam o sobrenome dele, que é o ator Armand Assante. Armand Assante, é francês. E aí você tem alguns outros personagens, que nem você falou, o líder lá do juiz, é um ator famoso, que aparece no Minority Report. É o Max von Sydow. Ele aparece agora também no Game of Thrones, então ele é um cara conhecido. O Max von Sydow é aquele ator que você, tipo, não tem como ele não ser uma figura de liderança. Né? Isso, E tem aquele cara que é o chefe também, que é um cara de olho claro. É o Judge, acho que é John Bruckner. Ele é o típico vilão, né? O típico vilão. Vilão daqueles atores que a gente sempre fala, né? Que nesses filmes tem aquele cara que ele aparece e faz assim, é o vilão do filme. Mesmo que os caras tentem falar que não, talvez não. Você fala, não, vocês escalaram esse ator, ele é o vilão do filme. Exato, é o famoso estereótipo, né? Então esse filme, ele fez até um relativo sucesso, né? O orçamento dele foi de 90 milhões, que é um orçamento altíssimo para a época. Arrecadou um pouquinho mais que isso, 113 milhões, que é uma boa receita, só que perto do orçamento não teve um lucro tão grande. Eu acho que muito porque foi para ter o Sylvester Stallone como nome, né? Ser o cara que encabeçaria o elenco. E como você falou, pro bem e pro mal, né? Pro bem porque eu acho que traz até uma certa relevância, um personagem que talvez não seria tão conhecido. Graças ao Stallone, na época eu conheci o Dredd, que eu não conhecia. Então, exatamente. Então eu fui atrás, né? Porque se fosse um filme qualquer, passaria batido. Agora, pro mal, graças ao Stallone. Graças ao Stallone. Primeira coisa que a gente tem, que você fez essa cara, é o seguinte, né? Pelo menos eu li que o quadrinho tem uma questão um pouquinho de humor. É um humor ácido, mas não fica... não é pastelão. E não fica a cargo de personagens assim específicos, assim, de situações. Então aí você fala assim, cara, vamos falar sobre um humor que seja um pouquinho ácido e tal, não pastelão. Aí você pega o Rob Schneider. Não, só pra colocar uma foto do Rob Schneider em um filme do Adam Sandler, assim. Só pra pôr uma foto aqui, ó. Esse cara é o que não é pastelão, ele tem que ser um humor ácido. Então já aí você estraga totalmente eles colocaram, toda a premissa eu acho que colocar o Rob Schneider nesse filme foi um tiro no pé com a legisladora, que é a arma do juiz. Porque olha, não tinha necessidade desse cara no filme. Não tinha necessidade. Se fosse uma coisa rápida, uma piadinha... tanto que ele é o primeiro personagem do filme a aparecer. Ele aparece... O Rob Schneider é o primeiro, cara. E se fosse uma coisa rápida, apareceu, aconteceu, acabou, beleza, passou... Cara, ele fica com o Sylvester Stallone o filme inteiro, velho. E gritando, Dredd, Dredd! Ele é a mocinha em perigo, né? Bom,
O filme começa com ele vindo de uma colônia de Aspen, né? Colônia penitenciária. Schneider, né? Isso. Que ele é um hacker, né? Que está cumprindo pena. E ele desembarca em Mega City One. E os soldados, eles foram feitos todos assim, no estilo Star Wars. Sim, o começo do filme parece que você está assistindo Star Wars. Depois do Star Wars, todo filme futurista, a polícia tem os filmes do Luke Besson, esse aqui. Olha, ficou bem sem criatividade, né? Ficou tudo com a cara dos troopers do Star Wars. E ele entra na cidade, beleza. Assim que ele entra, ele foi designado a morar no bloco. Ele entra no bloco, esse bloco está em guerra, que é um conflito. Uhum. E aí que eu falo assim, eu acho que a melhor cena, e acho que o que justifica o filme inteiro é essa cena. Que pra mim, eu fico com esse personagem até hoje, arrepio de ver. A polícia tá lá, tá a juíza Hershey com o novato, eles chamam o reforço, né? E aí vem a musiquinha do Alan Silvestre, que foi épica. Eu acho que hoje ela não tem necessidade. Na época foi necessário que a música do herói, inclusive eu casei com essa música do Dredd. Entrou o herói. Entrou o herói. Não, porque essa música, ela mostra, ó, chegou o herói, né? Então ele chega com a moto, que típica do quadrinho, tem aquela moto, né, do juiz. Ele para em frente dois blocos, dois prédios enormes, jogando bomba um no outro, granada, tiroteio. Veio o microfonezinho do capacete, ele dá ordem de prisão, cara. Sim. É uma coisa assim, típica do Dredd. Ele dá ordem de prisão para os dois blocos, fala, largue as armas, é seu aviso final. Os caras não largam, ele vai, e aí começa a julgar os caras, eles vai julgando, os caras revidam, já tira, dá a lei, e no final tem aquele cara que sempre faz capanga. Sim. Né? Eu esqueci desse ator, fez capanga no filme do Fantasma, ele faz capanga em tudo quanto é filme. Bom, e aí eles atiram no novato, e aí o personagem do Schneider, ele vê um droid passando, vendendo comida, como se fosse... ele se esconde no droid, já. E aí tem a coisa mais ridícula que o Dredd fala... Realmente, esse é o típico do humor do quadrinho. Que o Dredd fala pro cara que ele tá preso, que é reincidente, manda ele de volta preso. Ele, o que você queria que fizesse? Os caras estão se matando, queria que eu pulasse? Isso é suicídio. Aí o Dredd fala, sim, mas é legal. Tipo... suicídio é legalizado, agora hackear o droid para se esconder, não. É um típico do humor do quadrinho, mas nesse momento não foi passado. Eu respeito todos os atores, que eles tenham sucesso sempre, mas o Rob Schneider é um ator que normalmente é difícil descer um pouco esse humor pastelão dele. Eu acho que quando ele faz o par com o Adam Sandler em alguns filmes é até legal, algumas coisas, mas quando ele tá sozinho num filme, agora no caso ele não é nem a estrela, mas ele tá... Mas ele roubou a cena, né? Tá com outro ator, não é muito legal. Então aí você tem o seguinte, né? Bom, aí nós chegamos ao ponto principal que faz com que esse filme seja, talvez, para a maioria dos fãs do personagem, odiado. O juiz Dredd, ele nunca tira o capacete. Não. No quadrinho, ele nunca tirou o capacete. Não, nunca ninguém viu o rosto dele. Só vê daqui para baixo, né? Do nariz para baixo aqui, né? O queixo. E 10 minutos no filme, isso. O Sylvester Stallone... Aí acaba o Dredd do quadrinho, aí começa um filme de Stallone. Tira o capacete. Sim, tira o capacete e ainda por cima ele está com lente azul. Você fala, meu Deus do céu. E aí, cara, ele fica o restante do filme sem capacete. Sem capacete, aí a roupa vai saindo aos poucos, vai ficando sem camisa. Então, e tem uma coisa que eu odeio, porque assim, o que acontece? No filme eles abordam a questão da clonagem. O Rico aparece, é o Armando Santos, ele está preso, né? E eles armam um negócio que tem um assassinato, que o Dredd é condenado por causa do DNA. Né? Isso, então o DNA do Dredd bate porque acontece o seguinte, a legisladora, o filme mostrou isso muito bem, tem no quadrinho isso, ela só funciona com o juiz. Ninguém vai conseguir disparar com uma arma daquela. Sim. Não tem nem como hackear, porque você encostar ela tem um sistema de eletrocutar a pessoa. Então só funciona com o DNA do cara e cada cápsula que ele dispara fica o DNA dele marcado. Sim. Então é morto um jornalista que é contra o sistema, que descobriu que o sistema judiciário já está fadado ao fracasso, assim como todo outro sistema do governo. Inclusive no quadrinho isso acontece, por isso que o Rico desiste de ser juiz e vira meio bandido. E aí aparece uma gravação, o Dredd vindo e mata ele, né?
E aí eles descobrem mais pra frente que é o Rico, né? Que é o clone. Só que aí o juiz Dredd, o Sylvester Stallone, ele é julgado. É julgado, condenado. Condenado, colocam ele numa... um ônibus espacial na realidade, pra ir pra prisão, né? Na realidade era pra ele ser executado. Aí no cinema, o Fargo ainda está vivo, então ele deixa como última ordem, em memória a histórico do Dredd e o dele também, preservar. Então, ao contrário disso, ele se aposenta. O Fargo se aposenta, vai para a Terra Maldita. Sim. Em troca do Dredd, em vez de ser executado, ir para a penitenciária. Aí no caminho da penitenciária, ele está sentado no ônibus cheio de prisioneiros. Quem está sentado do lado dele? Rob Schneider. Aí o cara faz assim, né? O cara daquele faz assim: oh my God! Aí você fala: para, velho, cala a boca, vai. Acontece um acidente, os caras acabam na Terra Maldita e eles são presos, né, por três, é um cara e 2 filhos. Isso. meio mutantes. Porque a Terra Amaldiçoada é cheia de pessoas que não fazem parte de Mega City One, talvez não conhecem nem as leis e nem o sistema. E eles são deformados e também alguns... de radioatividade. E aí tem aquela típica desculpa de mutação por radioatividade que o quadrinho está cheio. Então muitos deles são mutantes, outros são transformados. Ciborgues, né? Tem de tudo. Lógico, né? São canibais. Né? Canibais, E aí os 2 ficam presos, aí o Dredd luta lá com eles, salva os 2 e aí tem um plano de provar a inocência dele. Ele tem que voltar e entrar na Mega City One, que ninguém nunca. E aí ele encontra com o Fargo, que o Fargo estava na missão dele lá, né? O Jedi, né? O Obi-Wan Kenobi desse filme. Desse filme, e ele conta... Estilo quase igual também. Aí ele conta a origem do Dredd, pra ele conta que ele é um clone, né? E isso, por enquanto, na Mega City One, a parceira do Dredd, que é a Diane Lane, tá tentando descobrir também todos os podres os cadetes ali, tentando descobrir o que aconteceu, e eles têm que julgar, etc. Então o Dredd, junto com o Rob Schneider, tentam entrar na cidade de forma irregular, né? E acontece uma coisa que eu absolutamente odeio em todos os filmes de herói, não importa qual herói, que quando ele é perseguido, ele começa a matar os companheiros. Sabe, o Dredd, ele jamais faria isso. E um herói decente jamais faria isso. Ele começa a matar um monte de juízes, os caras perseguem ele mata, deixa os caras morrer. As motos dos caras que voam também, deixa cair. Tudo para ele provar a inocência dele. Aí no final ele descobre o Rico, descobre toda a tramóia. Né? Vou até pular um pouquinho, porque é muito legal. Esse filme assim, ele é que eu falo, e aí no final ele comete um delito que no quadrinho o Fargo morre, que ele dá um beijo na Hershey. E ele é convidado para ser o juiz supremo, ele nega que foi no lugar dele na rua, isso aconteceu no quadrinho, né? Ele negou. E ele sai, mas assim, tipo... E ele não usa o capacete, ele coloca o capacete ele põe o capacete, ele põe a roupa de qualquer jeito, porque assim, no cinema, e talvez o próprio Stallone, que não conhece muito, né, ele coloca a farda de qualquer jeito e vai trabalhar, mas assim, quem é militar, quem é policial, né, sabe que você não entra no serviço com uniforme incompleto, isso é proibido, é digno de punição. E o cara é um juiz... Ele é o juiz. Ele é o juiz, ele fala, eu sou a lei, porque ele é a lei. Nos quadrinhos... I am the law. Aquela boca torta do Stallone. I am the law! Né? E nos quadrinhos o Dredd ele dorme 10 minutos por dia. Ele entra numa câmara lá para descansar, porque ele vive a lei o tempo todo. Ele é a lei, igual o Fargo, né? E no cinema ele comete um monte de delito e no final tá... é o Stallone, né? É o Stallone, ele pode. Bom, vamos dizer o seguinte, né? Que o diretor desse filme, que o nome dele é Danny Cannon, ele falou que, bom, o Stallone é gente boa, pelo menos aparenta ser gente boa, o cara é histórico, né? Um ator histórico. Ele é gente boa, mas assim, na questão de ideias ele é genioso. Então eles tiveram muito choque de ideias lá, tanto é que esse diretor falou que nunca mais ele vai trabalhar com uma estrela do calibre do Stallone na vida e nunca mais ele trabalhou. Porque assim, ele tinha o roteiro estava escrito, beleza, estava seguindo o roteiro. Aí o Stallone tinha uma ideia. E se a gente fizer assim, Pauli, fizer assim, né? Aí o cara, não está no roteiro. Aí o que o Stallone fazia? Ele deixava o diretor de lado, ia nos produtores, que é os caras da grana. Eu quero fazer desse jeito. Os caras, então faz. Aí chegava o diretor, os caras mandaram fazer. Então ele começou a fazer isso várias vezes, e tirou a autonomia do diretor. Sim.
E aí o diretor, ele se viu como, em vez de ser um visionário, ele virou um funcionário. Funcionário, né? Do ator. Do ator principal. E isso estragou bastante o filme, porque o filme, boa parte do meio do filme é um filme de Stallone. Você lembra muito do Demolidor. É o Demolidor lá, o Demolition Man. E mais pro finalzinho que ele começa... O Armando Assante fez um bom peso, apesar de não ser um ator físico, né? Como é um ator de calibre muito bom, ele é um ator de atuação mesmo, ele segurou as pontas, né? Nas cenas dos embates entre o Rico e o Dredd. Só que assim, é o filme que ele começa legal, com a proposta boa, e ele vai caindo, ele dá uns suspiros, né? Mas ele não se sustenta. É um filme que eu gosto Sim, muito da trilha sonora. É um guilty pleasure, é um filme que mas assim, a gente tem que reconhecer que o filme ele tinha tudo pra ser legal. A boa parte da mitologia do personagem tá ali. A mitologia do Dredd tá ali. Só que o respeito à mitologia aqui não está. Bom, aí é o seguinte, em 2012 apareceu um filme meio que do nada, né? Você ficou sabendo meio por cima, e aí falou, pô, vai ter um personagem aí que é um cara que tava tendo uma hype legalzinha, que ele tinha feito aquele Star Trek, né? Na realidade, o Carl Urban, eu já acompanho a carreira dele há muito tempo, desde que ele fez Senhor dos Anéis. Sim. Ele tá lá, o pessoal não lembra que ele tá no Senhor dos Anéis. Não, mas eu tô falando, acho que o Star Trek ele tem mais importância porque ele é o Dr. McCoy, o magro. Dr. McCoy, o magro. E aí você, de repente, tem esse filme que chama Dredd. Um orçamento bem inferior, né? Porque, ó, a gente tá falando 2012, né? O ano do primeiro Vingadores. A gente tem um orçamento de 50 milhões. Muito pequeno. E um filme bem lado B mesmo, assim, bem tal... Não deu certo, apesar de ser muito aclamado pela crítica. O pessoal falou, os caras acertaram. A única coisa que eles fizeram é o seguinte, que você lê, é que, a gente esqueceu de falar, o filme do Stallone ele é PG-13, não tem sangue, não tem muita coisa de... Tem um cortezinho que ele tem aqui. Mas é passável, né? Agora esse aí só tem sangue. Não, esse aí tá igual o quadrinho mesmo, ele é muito underground, muito sinistro. Faltou, que eles dizem, faltou a parte do humor. Talvez aquela coisa que você falou, talvez se pegasse um pouco do humor do Stallone com um pouco da seriedade desse, juntasse de uma maneira legal... dava o juiz perfeito. Porque esse filme... Mas assim, esse é muito sério, muito sangue e pancadaria e... violência. Esse filme do Carl Urban, se não me engano, foi um dos primeiros filmes que o pôster começou a ser animado na internet, né? Ou no Facebook começou a ter os pôster animado. Ele tem a atriz que fez a Cersei, né? A gente tem como atores principais o Carl Urban, e praticamente ele e a Lena Headey, né, que é a Cersei do Game of Thrones, mais um personagem, mais uma atriz. Acho que é Joe Hamel Gleason, coisa meio assim. Isso, e tem tem esse cara que é ele aparece no Star Wars, essa última trilogia aí. E Harry Potter é o Domhnall Gleeson. Isso, Domhnall Gleeson. Ele não tem nem nome no filme, você tem mais nome, ele tá listado como técnico do bando. Mas é isso que ele faz, né? Não é, acho que foi no começo da carreira dele, ele tinha nome. É um ator muito bom, que ele fez filmes maravilhosos, mas infelizmente ele assim, não é um cara que você fala... Ele não é um leading man material, que eles falam, o ator galanzão. Assim, ele fez o Adeus Christopher Robin, né? Sim. Excelente filme. Então, assim, o legal, o Carl Urban, ele topou, né? Mesmo ele tava assim, no começo, auge, porque, desculpa te cortar, mas o principal que falaram é o seguinte: você não vai tirar essa porra dessa máscara. Capacete vai ficar na cabeça até pra dormir. Aí ele... Tá bom. Não, ele topou, igual o Hugo Weaving topou pra fazer o V de Vingança. Porque esses personagens, não só nos quadrinhos, mas certas fábulas, né? Sim. A figura humana, ela não é importante. O que é importante é a parte mitológica. E dá a entender que, lógico que não é continuação do Stallone, e também não é um remake, mas dá a entender que se você fosse comparar com o Stallone, seria o dele mais jovem. Sim, porque ele não usa nem aquele... Ele não usa a águia gigante, ele já é um juiz assim de rua, ele já está avaliando uma novata, e a novata... mas ele ainda não é aquele juiz. Talvez essa missão tenha dado para ele a credibilidade de ser um juiz responsável por um bloco todo, né? Os caras colocam novamente nessa mega city, você tem como se fosse um bairro, que é um prédio, né? Mas é gigantesco. É um negócio absurdo. E aí você tem... tem uma ocorrência ali, como né? se fosse um tráfico, como se fosse um morro, né? No Rio de Janeiro. Isso. Você tem os traficantes brigando ali. É um morro de concreto. E aí você tem a personagem da Lena Headey, que é a Mama, né?
que é o nome, se você quiser o nome dela de verdade, é Madeleine Madrigal, que é a Mama. E eles têm uma droga que eles usam esse efeito bastante, que o Zack Snyder ia adorar. Eu pensei uma coisa. Porque é uma droga que faz você ver a coisa em velocidade 1/10 do que a velocidade real. Tipo desse. E aí isso assim, você tem cenas legais, porque você vê, por exemplo, o cara dá um tiro, toma um tiro, você vê a bala entrando dentro da pele, assim, aí saindo, estourando. Só que assim, como a gente fala quando a gente fala do Zack Snyder, talvez chegue um pouco demais. O filme poderia ter tipo uns 20 minutos a menos, se tivesse menos slow motion. Exato. E ele tem que verificar a questão que também nunca tinha sido abordado antes, que são dos mutantes dentro de Mega City. E sendo usados como juízes, como né? juízes. Ou potencialmente juízes, né? Que ela é a novata. Isso, né? a novata chamada Cassandra, ela tem poderes... ela quase telepáticos. Ela né? parece, pra quem assistiu o Corpo Fechado, que o personagem do Bruce Willis tocava e via o que aconteceu, é meio parecido com isso, né? Ela tem isso, só que ela é uma sensitiva, mas ainda ela não domina totalmente. Isso, exatamente. Então, aí eles vão nesse prédio, né, nesse bairro, porque, o que eu falei, tem a questão da violência, os caras jogam 3 corpos esfolados no meio da rua lá, né, que as pessoas estão passando, cai 3 corpos, tudo estourado, e aí eles vão ver o que é. E aí vão brigar contra a briga de gangues ali dentro do prédio, ali do bairro. E a chefona de tudo, né, que está circulando essa droga, que é como se fosse a dona da boca, né? Isso. E tem o filme inteiro passa dentro desse prédio, que é aquele, tem um ambiente até fechado, né? Que eles chamam de bottle film, né? Tem as salas diferentes, andares diferentes, mas é tudo dentro do prédio. Inclusive ele entra em emergência, né? Porque você descobre, nesse filme ele mostra a corrupção, tem juízes corruptos, né? Que os caras trancam fio dread com ela lá dentro, com a menina, com a novata. Então só tem os dois sem reforço. Reforço chega na porta, o prédio todo trancado, os caras não aconteceu nada, eles foram embora. Então assim, você tem uma situação assim, bem estilo apocalipse zumbi, né? Sim. Que é 2 heróis, sendo que é uma novata, né, e um veterano, e um prédio que é praticamente um bairro inteiro querendo matar eles. Acho que é 8 milhões de pessoas. Não, acho que não chega a ser. Não chega, na Mega City tem umas 80 milhões, mas é uma galera, assim. Muita gente. E a mulher lá, a chefona Mama, coloca a cabeça deles a prêmio. Tipo assim, quem conseguir matar os juízes. E essa atriz é muito boa fazer personagem do mal, né? Ela é a Cersei. A cara dela você já fica com raiva. Ela tem uma cicatriz, assim, aí os caras puxam a ficha dela, descobrem que ela já estava na criminalidade um tempo, e ela era prostituta, né? Isso. E aí ela meio que se vingou lá dos caras, ela tomou conta de tudo. Então ela fez assim, ela fez a escalada do crime até ser a chefona, ela é a chefona do prédio. E eles têm que subir, né? O prédio pra chegar até ela. E os caras têm armamento pesado lá, assim. Tem uma metralhadora que de... destrói tudo. E assim, a arma deles chega a um ponto que não tem mais. Não tem mais o que fazer. Não tem o que fazer. E assim, o bacana é exatamente esse esconde-esconde, esse polícia ladrão que rola no filme. É isso que deixa o filme interessante, porque é um filme só. Dentro de uma cidade gigantesca, de um prédio com inúmeras portas e janelas e pessoas. Você só tem um filme inteiro que só passa nisso aí. Então é isso que ficou interessante, porque você viu quão pequeno é um juiz. Sim. Por isso que existe a necessidade do cara ser policial, promotor, juiz, júri, carrasco, porque não dá tempo, não tem como administrar uma cidade desse jeito. E os caras são caçados assim, é lógico, né? Sim, lógico. Sim, e esse filme, assim, é o que eu falei, o pessoal gostou bastante, né? Porque foi... principalmente a questão de respeitar o personagem, a mitologia do personagem, mas infelizmente esse filme não fez sucesso. Ele teve um orçamento de 50 milhões que eu falei e a receita dele foi abaixo dos 40, porque eu acho que ficou muito escondido. Apesar de escondido, ele ficou muito ter sido lançado na época do Vingadores, eu acho que o hype todo de Vingadores, o hype tava no Vingadores, assim, né? O pessoal deixou meio para trás, assim como a gente falou do Hellboy 2, né? Isso. Que o cara acho que escolheram uma data meio ruim de lançar um filme desse estilo, né? Inclusive ele é considerado um dos grandes filmes que foram injustiçados por causa dos blockbusters, né? Que ele ficou apagado, mas eles prometeram uma série e até agora nada. Porque deu a entender que eles iam usar os mesmos atores, a mesma porque o personagem foi muito bem. Dava pra fazer, mas ele não é muito velho pra poder seguir. E uma coisa legal, ele poderia até ser velho, porque o Dredd nos quadrinhos, ele começou em 77, né? Uhum.
E até hoje, eles estão, ao contrário do que naturalmente é feito, eles estão envelhecendo o Dredd. Tá. Ele sempre foi envelhecendo, inclusive nem a etnia dele tinha direita, porque os primeiros quadrinhos eram preto e branco. Sim. Então o desenhista, ele fazia com traços meio latinos. Mas isso foi mudando, deixando ele meio caucasiano, mas se você pegar os quadrinhos originais do Dredd e for trazendo para hoje, ele está envelhecendo. Inclusive até tem um sobrinho, digamos assim, é uma história para quem lê o quadrinho. Então dá a entender que um dia o Dredd vai passar a bola para outro, que vai se aposentar também. Então, se mantiverem o Carl Urban como Dredd, mantiverem essa mesma Mega City do filme, de uma série, dá pra fazer tranquilamente. Dá pra rolar. Se eles quiserem fazer a série tipo esporádica, que eles fazem com o Benedict Cumberbatch, que eles fazem o Sherlock Holmes. Ah, sim, Sherlock Holmes. Que assim, eles não têm um compromisso, não, tem que sair uma temporada por ano. Não, às vezes sai um ano, às vezes espera 2 anos sai outra. Dá pra fazer assim com o Dredd também. Tem que ver só o que vai pegar, né? Desses streaming, de repente, né? Porque... Sim. Disseram que a HBO estaria interessada. Até hoje não sei. Vamos ver, né? Mas vale a pena. Dos dois, acho que esse é o mais legal, é o mais fiel. Ele é mais pé no chão, né? É bem mais realista. É mais violento também. Muito mais violento. E não tem o Comic Relief com o Rob Schneider, que é 10 pontos a mais pra ele. Eu acho que assim, o do Stallone, ele é a saga do herói, né? Ele é muito heróico, a trilha sonora é muito boa, é demais. É uma marcha heróica. O Dredd não exige isso. Ele não é tão épico assim, ele é mais... não exige isso, Eu só achei urbano. Assim que... urbano, o ator é perfeito, Carl Urban. Mas em relação ao traje, tem uma diferença assim. O Dredd do Stallone, os adereços estão mais próximos do quadrinho. Né? Só um detalhe, o traje do Stallone foi feito por Gianni Versace, que era um costureiro super famoso, amigo de celebridades, inclusive a Donatella Versace é famosa por fazer roupas e desfiles. Ele que fez a roupa dos personagens do filme do Stallone, do Dredd do Stallone. Só que aí ele tirou algumas coisas icônicas, né, típicas do quadrinho, que esse novo filme do Carl Urban tem. Principalmente que ele parece um X aqui Sim. Né? Que o capacete parece um balde. E realmente ele é assim no quadrinho mesmo. É para mostrar que assim, é para ser mais prático e proteger do que para ser muito bonito, né? Se bem que é muito espalhafatoso no quadrinho, é muito colorido, é bem carnavalesco, né? Então, assim, eu acho que nenhum dos dois filmes conseguiu abordar bem o traje, né? Mas o segundo lembra mais o quadrinho, né? Esse do Carl Urban lembra mais o quadrinho. Só que faltou a moto, né? Acho que a moto... Assim, a moto aparece no começo, né? Mas ela parece uma moto comum. E a do Stallone, a moto, nunca funciona, né? Acho que para justificar o orçamento baixo, ela nunca funciona. Bom, mas é isso aí. Acho que vale a pena assistir. São dois filmes que... Um guilty pleasure total e o outro é talvez um guilty pleasure, mas um pouquinho mais sério, um pouquinho mais... mais dentro da mitologia do personagem. Vamos ver se a série sai e a gente vê. Isso aí. Vai dar o veredito final. Então é isso aí. Dredd, um personagem mais obscuro aí no meio dos quadrinhos, com esses dois filmes e quem sabe a série aí no futuro, tá certo? É isso aí, Luiz? É isso aí. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar a notificação para as novidades. Manda comentário aí pra gente, dá uma sugestão de filme que vocês querem ver. Querem que a gente comente, querem que a gente bata um papo. Pode ser filme até que não seja de quadrinho, pode ser de qualquer coisa, tá? E não esqueça de deixar um like pra gente e compartilhar o vídeo, tá? E no próximo episódio a gente vai falar sobre um filme que foi 1 ano depois desse Juiz aqui, né? Do Sylvester Stallone. O filme de 96, O Fantasma. O Fantasma, combata o mal. Com Billy Zane, o cara do Titanic, o cara do mal do Titanic. 1 ano antes, né, do Titanic. 1 ano antes de ele virar um fenômeno. Exatamente. É isso aí, a gente vai falar então no próximo episódio do Musical Filmes e a gente se vê lá, né, Ulisses? É isso aí. Valeu!